E fala, torcida São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as últimas notícias, as últimas informações do São Paulo e vendo aí o que o craque Miller falou do nosso tricolor, que teve aí uma quinta-feira bem agitada, com notícias sobre Luiz Gustavo, patrocínio, renovação do Alan Franco, letreiro do Morumbis, muita coisa eu vou estar trazendo para vocês. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixa o seu like. Se inscreva no canal, meta de 20 mil inscritos, estamos quase chegando, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui atingir essa meta. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto, a gente vai falar muito de todas as notícias de hoje e já projetar o clássico do final de semana, beleza? Crédito direito atrás, eu deixo na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Do Lucas pra gente debater por aqui, é isso? É isso mesmo, Michele. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente, pois vocês estavam aí discutindo bastante sobre a convocação do Dorival para a seleção e tanto o Oscar quanto o Lucas, assim como o Alisson também, foram os representantes que estavam ali na pré-lista do Dorival, mas acabaram não sendo chamados. Porém, tanto o Oscar quanto o Lucas têm números muito interessantes aí nessa temporada do São Paulo. Olha só, eles participaram de 10 gols nesse Campeonato Paulista, lembrando que o São Paulo tem apenas 19 marcados, apenas porque é o clube entre os semifinalistas aí que marcou menos vezes. 19 gols, 10 essa dupla participou. Lucas com 3 gols e 1 assistência, o Oscar com 2 gols e 4 assistências. O Oscar que chegou nesse ano, o Lucas está desde 2023 aí no time, o Oscar realmente deu uma modificada aí nesse meio campo do São Paulo, mas lembrando que o André Silva ainda é o artilheiro do time tricolor no Paulistão, assim como o Caleri também está na liderança de assistências junto com o Oscar aí com 4 também. Tá certo? Ó, o elenco hoje treinou novamente lá no CT da Barra Funda, avisando esse confronto contra o Palmeiras na próxima segunda-feira, sem muitas novidades, não tem nenhum atleta lesionado novo, né? São os atletas que já estavam antes ali lesionados. Há uma expectativa pelo retorno do Luiz Gustavo, para ver se ele fica à disposição, para pelo menos estar no banco de reservas como uma opção para o técnico Luiz Subeldia. E finalizando hoje aqui o noticiário do São Paulo, o time feminino vai poder contar com um patrocínio da barra frontal da camisa do Bis. O Bis que está ali no Morumbis também, durante o ano de 2025, vai patrocinar o time feminino do São Paulo. Tá certo? Eu quero saber de vocês aí, o Oscar e o Lucas deveriam ter sido convocados pelo Dorival? Boa pergunta, e o Miller já vai responder e o Garrafa também, Má, ou não? Lucas, pra mim, Lucas sim, Oscar não. E você, Garrafa? Eu tô com o Miller, eu acho que o Lucas ele ainda tem espaço dentro da seleção brasileira, tem demonstrado bola pra isso. Não, mas tem um monte aí que você pode tirar aí, Michele, cabe, né? É a opção do Dorival. O Dorival ganha bem pra isso, né? Ele tem que escolher aí montar o time. O Lucas é um jogador que, se você colocar ideia ao lado de bons jogadores, a tendência é que ele cresça muito. O Oscar ainda tá naquele ritmo ainda de futebol chinês, acho que não é o momento. E mesmo assim, até que tava indo bem. Mas assim, mas não pra seleção, falando de seleção brasileira, né? Acho que o Lucas, diferentemente do Oscar, que recém-chegado, ainda falta intensidade, que ele conhece de bola, todo mundo sabe. Mas o Lucas, se você coloca o Lucas aí, junto com o Estevão, aí começa a dar liga, Vini Júnior, né? Ele joga com os Pangaré também. Pô. Vamos falar com o Silvestre no Parque São Jorge? Pois é, Silvestre. Paulo para a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras em jogo único na próxima segunda-feira, 9h35 da noite. Data que foi escolhida pela federação e que causou muito incômodo aqui com a direção do São Paulo. Mas incômodo à parte, o time está se preparando para buscar a vaga na decisão do título. E para isso o esquema de 3 zagueiros deve ser mantido. Esse esquema foi utilizado 3 vezes no Campeonato Paulista. Contra o próprio Palmeiras, na fase classificatória, num empate em 0-0, quando o São Paulo poupou alguns titulares. Contra o São Bernardo, na última rodada, na apresentação que juntamente com a do Corinthians foi a melhor da fase classificatória, uma vitória por 3-1. E no jogo de quartas de final contra o Novo Horizontino, aquela vitória magra, suada, difícil por 1-0. Mas o Beldia está propenso a manter esse esquema, até pelo fato do jogo ser fora de casa. Um esquema mais seguro para a zaga do São Paulo, que andou tomando muitos gols em determinado momento da fase classificatória. Foram 3 para o Santos, 3 para o Belo Clube. Enfim, defesa passou a ser vazada mais do que costumeiramente. Por isso, 3 zagueiros. A dúvida é quem será o terceiro zagueiro. Arboleda e Alan Franco não saem do time. Na última partida jogou o Ferrarese, que até foi bastante elogiado, mas Sabino tem uma boa saída de bola e Juan Tressoldi está voltando de lesão e fica à disposição.
Outra dúvida está no meio de campo, no substituto de Pablo Maia. Marcos Antônio foi o escolhido para o jogo contra o Novo Horizontino. Bobadilla é uma opção, marca mais. E com o jogo fora de casa, a marcação vai ser essencial. E tem Luiz Gustavo, que está retornando de lesão, se contundiu na pré-temporada e fica à disposição. É o que tem menos chances, até pela questão física, vem treinando há pouco mais de uma semana. Já no ataque, com 3 zagueiros, a tendência é que o quarteto mais uma vez seja desfeito. Luciano fique no banco e os 3 homens mais avançados sejam Oscar, Lucas Moura e também Caleri. Só que Zubeldia tem mais 3 treinamentos para definir tudo isso e montar a equipe que vai em busca desta vaga na decisão do título paulista. Em novembro do ano passado, São Paulo, preocupado com a proximidade do fim do vínculo, tem negociado com representantes do zagueiro argentino, até agora sem nenhum avanço. O grande problema é que a partir de julho o Alan Franco pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior sem garantir qualquer centavo ao São Paulo. Por trás dessa dificuldade na extensão do vínculo tem a questão salarial. O Alan Franco chegou com um salário alto, vindo do futebol americano. E aí que vem o segundo ponto. Para permanecer no São Paulo, o Alan Franco exige uma compensação financeira ainda maior, que faria dele dono de um dos maiores salários do elenco, certamente o zagueiro mais bem pago, custando até mais do que o Arboleda, que entre salários, direitos de imagem, luvas e perdão da dívida, o São Paulo tem assumido o pagamento de uma série de dívidas do Arboleda, o zagueiro equatoriano custa 800 mil mês. Só que vale a lembrança de que o Arboleda está há um tempão no São Paulo, o Alan Franco chegou mais recentemente. Outra informação importante sobre o São Paulo, Tricolor anunciou a renovação de contrato, ou melhor, anunciou novo contrato de patrocínio para o time feminino, acordo com a Mondelez, que é responsável pela marca Bis, que já comprou os name rights do estádio Tricolor e vai estampar sua marca do Bis na barra frontal da camisa do time feminino. Inclusive, estreia dessa nova marca ainda nessa semana. A saideira sobre o São Paulo, 3 atletas do Tricolor estavam na pré-lista de convocados da seleção. Nem Oscar, nem Alisson, nem Lucas Moura foram chamados. Meus amigos, o grande dia está chegando. São Paulo e Palmeiras prestes a se enfrentarem aí pelo Campeonato Paulista, na semi do Campeonato Paulista. Temos o letreiro do Morumbi, que ficou até bem ajeitadinho. Já estava há muito tempo, né? O Morumbi lá sem o letreiro. É prejuízo até para a empresa, né? Que tem o nome e não tinha o letreiro. Temos a volta do Luiz Gustavo, que aqui eu vou dar uma opinião minha própria. Tem muita gente que gosta do Luiz Gustavo nos comentários. Muita gente falou Luiz Gustavo isso, Luiz Gustavo aquilo. A minha opinião sobre o Luiz Gustavo ele é um bom jogador para jogos em que o São Paulo vai ter a posse de bola. Jogos como o do Novo Horizontino. Jogos que você não vai precisar do Pablo Maia para marcar. Você não vai precisar sabe? Você não vai precisar de um cão de caça para ficar mordendo. Você vai precisar de alguém para ajudar nessa saída de bola mais rápido. Talvez para achar um passe longo, para acionar o Oscar e o Lucas mais rapidamente. Nesse tipo de jogo, o Luiz Gustavo ele se sai muito bem. Porém, em jogos de trocação, em jogos físicos, em jogos contra o Botafogo, ou mesmo jogos lá no Nordeste, que é muito calor e os times geralmente são times fisicamente muito bem preparados, eu acho que o Luiz Gustavo tem dificuldade. Seja na marcação, na recomposição, porque quando ele vai dominar a bola, tem sempre um cara fungando ele no pé do ouvido. Então, nesse tipo de jogo, o Luiz Gustavo tem dificuldade. Muito pela idade, a gente tem que ponderar. O Luiz Gustavo, se não me engano, já tem 37 anos, tá aí no último ano da carreira. Tanto é que o São Paulo tava até nesse renova, não renova, acabou renovando por mais uma temporada. Eu, sinceramente, achei desnecessário, porque você tem um Pablo Maia, você deve ter no meio do ano agora a chegada do Thiago Mendes. Então, cara, mas é um reforço, né? É alguém para chegar pro Zubeldia ter para reforçar o elenco, porque com a lesão do Pablo Maia, e o São Paulo tem um elenco bem enxuto. O Zubeldia não coloca o Rian Francisco, que foi destaque da Copinha. Imagine lá o Negruti, o menino da base, que dizem as línguas aí que é um bom jogador. O Zubeldia não coloca. E a gente fica refém. Mas não acho que o Luiz Gustavo é um jogador para chegar e ser titular
desse time, porque em muitos jogos o Luiz Gustavo tem dificuldade. A gente viu isso contra o Botafogo, a gente viu isso contra lá em Cuiabá mesmo, São Paulo e Cuiabá. O Luiz Gustavo teve dificuldades. Cara, em vários jogos físicos, o Luiz Gustavo tem dificuldade. Mas em jogos que o São Paulo vai ter a bola, em jogos que o São Paulo vai ter o controle do jogo, ele até se sai bem, porque ele faz uma função interessante, ajuda muito nessa saída de bola. O São Paulo também fica ou não fica com os 3 zagueiros pro jogo contra o Palmeiras? Essa, pra mim, é a principal dúvida pro jogo de segunda-feira. Por quê? O São Paulo, ele se dá bem nesse sistema de 3 zagueiros porque ele se torna um time mais confiável defensivamente. Porém, ofensivamente, é um time que cria menos. A gente viu aí os números do Oscar e do Lucas, e só para ponderar, não é alfinetando, eu juro. O Oscar, em 3 meses, já tem mais assistências que o Luciano a temporada passada toda. Para vocês verem a diferença que um meia de verdade tem. Vocês imaginam o São Paulo do ano passado com o Oscar em plena forma física, fazendo a diferença em jogos que o São Paulo precisava menos de um atacante e mais de um meia? E aqui não é criticando o Luciano, é falando de função. Em muitos jogos do São Paulo da temporada do ano passado, o São Paulo precisava menos de um atacante e mais de um meia, mais de alguém para organizar, para dar o passe, para ajudar na criação. O Luciano, ele é um atacante, ele é um cara que, domina bem, tem um arremate de fora da área e tal. É um cara interessante. Ele é um cara decisivo do meio para frente, dentro da grande área, principalmente. Não é um cara ruim. Mas não é fácil o Zubeldia encaixar esse time de forma que ele seja defensivamente consistente e ofensivamente não vou falar letal, mas que gere danos ao adversário atuando com os 3 zagueiros. Tudo bem, e eu entendo que o Zubeldia tá maximizando ainda o time do São Paulo. Esse esquema com 3 zagueiros, ele tá sendo maximizado, ele tá sendo otimizado. O Zubeldia tá melhorando. O Zubeldia nem é fã dos 3 zagueiros. O Zubeldia provavelmente tá tendo ali, um Lero com o Muricy tá ajudando ele e provavelmente falando o que deve-se fazer para fazer esse time jogar mais futebol. Porém, vai levar um tempo. O Zubeldia perdeu muito tempo atuando com 2 pontas e atuando com o quarteto. Porém, não encaixou. O quarteto, talvez em algum momento da temporada, esse quarteto volte a jogar. Com os caras na ponta dos cascos fisicamente, com a volta do Pablo Maia, em alguns jogos específicos. Pode se jogar. Mas no momento, é pedir demais pro Oscar e pro Lucas agora, no início da temporada. A gente ainda tá em pré-temporada. Tá no começo da temporada. Os caras ficam voltando pra marcar lateral. Então é mais fácil, e aqui eu entendo, é mais fácil pro Zubeldia fazer esse time ser consistente com os 3 zagueiros. E você, nós São Paulinos, temos aí os nossos carinhos com o sistema de 3 zagueiros por tudo que o São Paulo fez com essa formação, com esse sistema tático. Então pra gente é tranquilo o São Paulo assim, o São Paulo jogar com 3 zagueiros. Porém, pro que o Zubeldia entende de futebol, não é o que ele gosta. O Zubeldia gosta de um time que inverta lado na hora de jogar, um time que seja mais rápido na transição. E o time com 3 zagueiros, às vezes é um time um pouco lento, às vezes é um time que depende muito de jogadas que o Zubeldia ainda não está implementando. Nesse time do São Paulo, os laterais que vão se tornar alas precisam ser treinados para jogar como alas e não como laterais. É diferente o posicionamento, o jeito de atacar, o modo de defender. Então é isso. O Zubeldia tá testando, o Zubeldia tá mexendo, o Zubeldia tá tentando implementar, o Zubeldia tá tentando maximizar esse sistema, optimizar esse sistema, fazer esse time jogar de forma natural, fazer esse time jogar de forma em que flua de verdade o futebol do São Paulo. E é o que eu falo aqui, há muito tempo.
Esse time do São Paulo é um time muito melhor que o time do ano passado. Ah, saiu 18 jogadores. Pô, saiu o Jackson Mendes, saiu o todo-poderoso Wellington, saiu o todo-poderoso Wellington Rato, saiu o incrível Michel Araújo, que até era um bom jogador, gostava do Michel Araújo. Saiu o Nestor. Pô. Ah, o Lisieiro não joga mais. Meu Deus, que pena, o Lisieiro não joga mais lá. Não é como se tivessem saído o suprassumo do São Paulo. Jogadores que fizessem toda a diferença. O São Paulo ele perdeu sim em quantidade, mas ele ganhou em qualidade. O Cedric não é melhor que o Igor Vinícius? O Wendel e o Enzo Dias não é melhor que o Patrick? E que o Wellington? O Oscar não é melhor que o Michel Araújo? Que o Nestor? O time do São Paulo esse ano é um time que corre menos, mas tem capacidade de jogar mais. E é isso que o Zubeldia eu acho que ele tá tentando fazer. Querendo fazer esse time jogar mais. Eu não vejo esse time do São Paulo sendo um time tipo Corinthians, que ganha do 1-0 na marra. Ah, faz 1-0 e acabou. Não, o time do ano passado poderia ser esse time. O time do 1-0, o time do 2-1. Esse time do São Paulo, com essas peças, tem que ser um time que joga futebol. Cabe o Zubeldia fazer isso. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.